Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Pediram para eu fazer um vídeo explicando as horas e é isso que eu vou fazer hoje. As horas em inglês, vamos lá. No livro Teams, o que acontece? Na unidade 6, a gente começa trabalhando as horas. E a unidade 6 é só para isso, é só para explicar as horas. Só que eu percebi que tinha gente que estava com um pouquinho de dificuldade. Então eu vou gravar esse vídeo aqui para você que tá com dificuldade aí. Para você que não tá, não tem problema, serve para reforço. Porque depois da unidade 6, né, vai ter uma prova da 4, da 5 e da 6. Eu vou fazer ela uma prova oral e eu vou colocar questões envolvendo hora, certo? Então vamos lá. Como que eu posso explicar para vocês primeiro? O relógio, ele vai ter o seu ponto 12, o seu ponto 3, 6 e 9. O relógio de ponteira, assim, esses números aqui representam as horas, tá? E aí nós vamos ter as outras divisões. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Muita gente já sabe ler o relógio de ponteiro, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. No relógio, a gente tem, em inglês, a gente tem algumas formas de falar as horas. A primeira é a forma comum. Espera aí que eu vou arrumar a câmera. Tá. Aí a gente vai ter aqui. Vamos supor que o ponteiro ele tá apontando das horas, faz 3 horas. E são 10 minutos, né? 3 e 10, né? Vamos escrever aqui. 3 e 10. Em português a gente fala assim. Então no inglês tem um jeito de falar assim também. 3, 10. A gente fala 3 e 10. Quer dizer então que aqui a gente tem que colocar o and, 10. Então, gente, esse and, ele não é obrigatório, ele é opcional. Eu não vou cobrar ele como obrigatório na prova. Então vocês não precisam falar ele. Quem quiser falar, pode falar, não tem problema, não está errado. Então se a gente falar 3, 10, você sabe que é 3 e 10, tá bom? Só que aí a gente precisa colocar o AM e o PM. Porque às vezes ele vai ser. Eu não vou cobrar ele como obrigatório. Porque eu já vou escrever no papelzinho. Eu vou mostrar horas assim para vocês, tá? E vocês vão me falar. Se for AM, então vocês vão ter que falar 3:10 AM, 3:10 da manhã. E é basicamente isso. Só que aí a gente tem outras formas de falar, tá bom? Vamos lá. Se for PM, ou seja, se for da tarde, né? Porque a gente tem AM e PM. O AM significa da manhã. Ou melhor, antes do meio-dia. E o PM significa da tarde ou da noite, tá bom? Então eu vou escrever aqui da tarde. Pós meio-dia. Outra coisa que nós temos que saber é o o'clock. O que é o o'clock? Significa em ponto, tá bom? Quando você quer falar uma hora em ponto, tá? Depois que a gente aprende isso, então a gente sabe que 3:10 p.m. é 3 e 10 da tarde. Beleza, né? Tem outra forma de falar 3 e 10 da tarde? Tem, que é o 15:10, ou seja, 15 e 10. 15:10. 15 e 10. Eu preciso colocar o and? Se você quiser, pode. Se você não quiser, não precisa. Dos dois jeitos vai estar certo. Agora, no 15 e 10, eu preciso colocar o da tarde? Não, porque eu já sei que é a tarde. Então, quando for horas da tarde, eu posso escrever desses dois jeitos aqui, tá bom? Eu posso escrever usando o sistema direto ou que você coloca o PM, tá? Na hora de eu cobrar, eu vou cobrar os dois. Então, eu preciso que vocês lembrem os números aí. Pelo menos do 1 até o 24 e até o 60, vocês têm que lembrar, por causa dos minutos e das horas, né? Beleza, vamos lá. Agora,
Outra coisa que eu preciso explicar para vocês é que lá nos Estados Unidos, eles dividem aqui, ó, no meio o relógio. E tudo que vem desse lado aqui, nessa metade, em minutos, a gente vai usar um termo que a gente chama de past. Past, na tradução direta, é passado, né? Só que e se eu quiser falar que os minutos estão aqui? É 10, né? Vamos supor que a hora é aqui. A hora é 8. Então é 8 e 10. Vamos lá, 8 e 10. Eu posso escrever. É assim que eu escrevo, né? 8 e 10. Pode ser da manhã. Se eu não colocar 20 aqui, né? Se eu não colocar 20, então quer dizer que é da manhã. Eu preciso colocar o AM? É bom. Não é tão necessário assim, tá? Então como que a gente fala isso aqui? A gente pode falar 8, 10. Posso falar 8 and 10? 8 e 10? Pode? Pode falar direto? Pode? Beleza. O past, ele é um sistema para você falar quantos minutos passou dessa mesma hora. Então, nesse caso, quantos minutos passaram-se? Passaram-se 10. Então, 10 minutos passado das 8 horas. Então, outro jeito que a gente pode falar é passou 10 minutos das 8 horas. Qual jeito que está mais certo? Significa em ponto, tá bom? Quando você quer falar uma hora em ponto, tá? Depois que a gente aprende isso, então a gente sabe que 3:10 p.m. é 3:10 da tarde. Beleza, né? Tem outra forma de falar 3:10 da tarde? Tem, que é o 15:10, ou seja, 15:10. 15:10. 15:10. Eu preciso colocar o and? Se você quiser, pode. Se você não quiser, não precisa. Dos dois jeitos vai estar certo. Agora, no 15:10, eu preciso colocar o da tarde? Não, porque eu já sei que é a tarde. Então, quando for horas da tarde, eu posso escrever desses dois jeitos aqui, tá bom? Eu posso escrever usando o sistema direto ou que você coloca o PM, tá? Na hora de eu vou cobrar os dois. Então, eu preciso que vocês lembrem os números aí. Pelo menos do 1 até o 24 e até o 60, vocês têm que lembrar, por causa dos minutos e das horas, né? Beleza, vamos lá. Agora, outra coisa que eu preciso explicar para vocês é que lá nos Estados Unidos, eles dividem aqui, ó, no meio o relógio. E tudo que vem desse lado aqui, nessa metade, em minutos, a gente vai usar um termo que a gente chama de past. Past, na tradução direta, é passado, né? Só que e se eu quiser falar que os minutos estão aqui? É 10, né? Vamos supor que a hora é aqui. A hora é 8. Então é 8 e 10. Vamos lá, 8 e 10. Eu posso escrever. É assim que eu escrevo, né? 8 e 10. Pode ser da manhã. Se eu não colocar 20 aqui, né? Se eu não colocar 20, então quer dizer que é da manhã. Eu preciso colocar o AM? É bom. Não é tão necessário assim, tá? Então como que a gente fala isso aqui? A gente pode falar 8, 10. Posso falar 8 and 10? 8 e 10? Pode? Pode falar direto? Pode? Beleza. O past, ele é um sistema para você falar quantos minutos passou dessa mesma hora. Então, nesse caso, quantos minutos passaram-se? Passaram-se 10. Então, 10 minutos passado das 8 horas. Então, outro jeito que a gente pode falar é passou 10 minutos das 8 horas. Qual jeito que está mais certo? Nenhum, os dois estão certos. O celular assim agora, que nem eu já dei uma aula assim, tá bom? Aqui, eu já expliquei, né? Agora, acabei de explicar, 8 e 10, ou 10 passado da 8. Qual outro jeito que a gente vai usar? É o to. O to, pessoal, ele é usado para outra metade do relógio. Se nessa primeira metade aqui a gente usou o past, e na outra metade, como é que a gente vai usar então? A gente vai usar o to, tá bom? Vamos lá. Supor que a hora são 3 horas, né? E 40 minutos. Então, eu vou colocar aqui
3 horas e 40 minutos. Qual é o jeito mais fácil de falar? 3, né? 3:40. 3:40. Tá errado eu falar 3 and 40? Não, pode falar assim, 3:40, tá bom? Qual que é o outro jeito de falar, então? A gente tem um outro jeito de falar. O para, pessoal, é desse lado aqui, tá? É desse lado aqui. Ou seja, quanto tempo falta para a próxima hora? Se são 3 horas, a próxima hora é 4. Então, e aí você vai analisar desse lado. Quantos minutos faltam? Se são 40 minutos, faltam o quê? 5, 10, 15, 20. Faltam 20 minutos para 4. Então, vocês vão colocar 20, ou seja, 20 para 20 to, próxima hora, 4. 20 to 4, ou seja, faltam 20 minutos para as 4, tá? Ou do jeito que a gente fala, 20 para as 4, tá bom? Eu não vou cobrar o past. Vocês não precisam falar com past, mas o to, em algum momento eu vou pedir para vocês usarem ele, porque ele é muito mais comum, não só em inglês como em português também.